Boa noite, meus irmãos e irmãs. Meu nome é Daiane, como vocês já me conhecem. Hoje estamos no terceiro vídeo, falando sobre missões. E hoje eu vou passar alguns slides aqui para vocês, porque eu acho mais interessante, até porque para mostrar fotos e mostrar frases de alguns grandes missionários que eu achei. Então, hoje vamos falar dos principais missionários. Claro, todos os missionários são importantes, mas esses que eu achei aqui se destacaram. Vamos falar também sobre os 10 mandamentos do missionário. E depois eu vou ler para vocês uma parábola que eu achei bem interessante. Então, espero que aproveitem bem o vídeo. Qualquer pergunta, qualquer comentário, escrevam ali para mim. E, por favor, curtam, se inscrevam no canal, ok? Então, pessoal, uma das grandes missionárias que eu achei aqui foi essa senhorinha simpática que vocês estão vendo na foto. O nome dela é Ellen Roosevelt, se é que eu pronunciei certo. Então, ela nasceu em 1925, faz tempinho já. Ela foi criada em uma igreja anglicana. Ela se formou em medicina em Cambridge. E lá ela começou a fazer uns estudos bíblicos com seus amigos, colegas de faculdade. Passou a ler a Bíblia mais. E participar de conferências cristãs lá mesmo na faculdade. E uma noite, na cama dela, deitada, ela começou a conversar com Deus. Antes disso, ela teve uma discussão com alguns colegas seus. Depois ela foi chateada para a cama, começou a conversar com Deus e disse para Deus que se ele realmente existisse, levasse embora toda aquela aflição, aquela agonia que estava em seu coração, aquela ira, e trouxesse a paz para ela. E naquele momento ela sentiu uma paz no seu coração. E depois daquele dia ela conheceu Jesus e começou a ter um relacionamento com ele, bem forte. Ela tinha um chamado tão grande no seu coração que ela não entendia como que alguém que era cristão não estava se preparando para uma missão. Porque ela achava que todo cristão deveria levar a palavra para Deus, o que, na verdade, é o certo, né? Depois disso, ela começou a virar missionária, se preparou, né? Estudou, e ela foi numa missão no Congo, que ficou por 10 anos lá. E lá no Congo, ela e uma colega dela começaram a construir um hospital. Ela construiu. Ela meteu a mão na massa, literalmente, e começou a construir um hospital. A Ellen também já foi presa, foi espancada com outros 10 missionários protestantes. Ela sofreu bastante. Lá nessa prisão ela foi abusada, foi humilhada. Só que, como ela acreditava muito em Deus, era uma mulher de fé, era missionária, ela orava, clamava ao Senhor por forças para dar ânimo para ela seguir a sua missão.
Mesmo sofrendo bastante, ela ficou de pé, não desistiu e honrou a Deus. Honrou a Deus nas aflições. E até eu coloquei ali uma frase dela que diz: se Cristo morreu por mim, nenhum sacrifício que eu faça por ele pode ser grande demais. Então, o que ela quis dizer ali? Cristo já fez a pior parte, certo? Que é morrer por nós. Então, nada que façamos pode ser maior que isso, né? Porque ele também foi humilhado, ele também foi castigado. E mesmo assim, Jesus honrou a Deus, ficou firme na sua fé, assim como ela, até o final. Guerreira, foi médica, foi missionária, foi abusada, foi presa, construiu um hospital no Congo e mesmo assim ficou de pé e honrou o Senhor. Então, palmas para Ellen, porque foi uma guerreira. E depois de tudo isso que ela passou, ela viajou ao redor do mundo e começou a ajudar outros missionários, tá? Essa foi a Ellen. E essa agora que vocês estão vendo é a Frida. Frida Strandberg Wingren. Essa daí, com uma carinha triste na foto. Ela foi uma das primeiras pastoras. Então, vamos falar aqui um pouco da Frida. Ela nasceu em 1891 e em 1917, com 26 anos, ela veio para o Brasil. Ela foi enviada pela igreja da Filadélfia, com uma denominação pentecostal. E no Brasil, a Frida conheceu o Gunnar Wingren, o nome dele. Ele foi o fundador da Assembleia de Deus aqui no Brasil. E os dois ficaram aqui no Brasil por 15 anos. A história dela é bem sofrida mesmo. Porque o chamado para a obra missionária sempre impulsionou a vida dela. Ela sempre sentiu esse chamado por Deus para missões. E depois que ela foi batizada, claro, pela batismo do Espírito Santo, e depois que ela foi batizada, ela recebeu o dom de profecia. E quando ela veio para o Brasil, conheceu o seu marido e se casou com ele aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ela teve malária, teve febre, lutou muito. Seu esposo até chegou a pedir a Deus que ou ele curasse ela ou levasse ela para os céus, porque ela estava muito debilitada. E depois disso, ela melhorou milagrosamente, claro, pela ajuda de Deus. Porém, o seu marido é que pegou malária. Depois disso, eles tiveram que
fazer uma viagem, foram para a Suécia, depois voltaram para o Brasil e daí foram para o Pará. Ali no Pará, ela e o marido dela montaram uma igreja. Ele era pastor dessa congregação e ela ajudava. Ela ajudava com estudos bíblicos e cresceu rapidamente. Falavam bastante sobre ela, ela tinha bastante influência e ela teve também uma ideia de criar um inário. Esse inário tinha cerca de 23 hinos com as iniciais dela. E alguns desses hinos aí eram da própria autoria dela. Então ela era uma mulher muito respeitada, ela era uma missionária, ela era evangelista, ela ia nas prisões pregar, ia onde precisasse. E nisso, alguns homens machistas começaram a ficar com raiva dela, porque ela se destacava no meio dos homens, porque a maioria eram pastores e não aceitavam uma mulher pastora. Então ela foi como eu coloquei ali em parênteses, primeira pastora que honra para ela, né? Porém, não foi muito fácil. Esses rapazes esses homens machistas que não gostavam dela, o que eles fizeram para tentar tirar ela da igreja? Eles disseram que ela tinha um caso com alguém de dentro da igreja. E era um rapaz até bem mais novo que ela. Então nisso ela já perdeu a sua credibilidade, né? Com as pessoas ali da igreja. Porém, mesmo assim, ela resistiu. Ela resistiu, mas continuaram com as difamações e ela atuando como pastora. E eles queriam que ela saísse do Brasil, queriam que ela saísse do ministério dela. Fizeram tanto isso contra ela que uma hora ela desmoronou e os membros da igreja acharam que tinham ganho ali. E praticamente ganharam, porque aconteceu coisas terríveis com ela depois disso, que foi a morte da filha dela, depois o esposo, e ela já estava com a credibilidade abalada. Nisso a Frida começou a emagrecer, teve hipertireoidismo, ficou muito fragilizada e magra, doente. E ela também foi presa porque ela queria ir para Estocolmo para sair do Brasil, porém não deixaram e falaram mentiras contra o nome dela, e foi presa numa camisa de força, levaram ela pro hospital psiquiátrico e a Frida ficou com psicose, foi internada, e devido às acusações, não que ela fosse antes, mas depois de tudo que essa mulher guerreira passou, essa mulher de Deus, conseguiram desmanchar a imagem dela e eles deixaram ela doida, né?
tiraram a guarda dos filhos dela, falando que ela estava louca. Mandaram doar as coisas dela. E isso daí foi o fim da picada para Frida. E lá dentro do hospício ela repetia a frase: eles mentem, eu sempre fui fiel ao meu marido. E aí Frida morreu nesse hospício com 49 anos. Quem pode se defender de uma difamação, né? Isso daí é cruel, é infame, é desprezível e destruiu a história de uma grande mulher, uma primeira pastora, missionária, evangelista. Isso conseguiu acabar com a carreira dela, mas Deus sabe a verdade dessa grande mulher. E o próximo então é o grande missionário Hudson Taylor. Então, o James Hudson Taylor, ele foi muito importante na proclamação das Boas Novas na China, especialmente no interior da China. Ele nasceu em 1832, de uma família metodista, e certo dia ele foi pro escritório e viu seu pai lendo uns panfletos evangelísticos. E ele pegou esses panfletos e começou a ler. E naquele dia ele foi convertido pela graça de Deus. E começou a ter interesse pelo evangelismo e a ser missionário, e especialmente na China. Ele achou que a China era um destino certo para ele. E antes dele ir para a China, ele pegou e começou a trabalhar como ajudante de um médico, para poder fazer um dinheirinho para poder fazer a sua viagem missionária. Daí ele teve muitos conhecimentos médicos. Claro, ele não chegou a se formar em medicina, mas ele tinha bastante conhecimento. E em 1853 ele finalmente partiu com a Sociedade Chinesa de Evangelização e foi para a China. E em 1854 estava em Xangai. Claro, no começo não é fácil para ninguém. E claro, não foi fácil pro Hudson Taylor. E lá ele sofreu com a língua deles, a cultura, não tinha local para ficar, o povo tinha desprezo por ele e várias outras coisas que só um missionário sabe o que passa. Em 1858 ele se casou também com uma missionária, teve 8 filhos, porém 5 morreram pequenos. Em 1865 ele criou sua própria missão missionária, que é chamado China Inland Mission, e até hoje tem essa missão que atua lá na China e também em alguns outros países para as pessoas perdidas. Então ele criou essa missão, que é bastante conhecida. Logo após, ele perdeu seu filho e esposa, e isso deixou ele muito triste, muito, muito abalado, mas ele não parou a sua missão. Depois
em 1905, que eu até acabei esquecendo de colocar, em 1905 ele morreu. Porém, apesar das dificuldades, ele nunca parou de trabalhar para o reino de Deus. Perdeu sua mulher, passou por muitos apuros, né, na China, não buscou ter uma vida de luxo na Inglaterra, porém ele queria coisas simples, viver uma vida simples, sem luxo, tanto que ele se dedicou, fez parte de trabalho com um médico para arrumar dinheiro para poder fazer a sua missão. Então, desde sempre ele tinha um foco e ele seguiu esse foco até o fim da vida. E como diz em Lucas 12:21, sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então, algo marcante aí na vida do Sr. Taylor era o amor pela proclamação da verdade. Desistiu de uma vida comum, sem luxo, sem riquezas, como qualquer outro cidadão inglês, e se dedicou ao caminho de Deus, caminho evangelista, missionário. Passou por necessidades, mas continuou com sua fé. Escreveu vários livros, até se vocês quiserem procurar depois. O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. Lá tem uma frase: como conseguir a fé fortalecida? Não lutando pela fé, mas apoiando-se naquele que é fiel. Então, eu desejo que Cristo seja para você, assim como foi para Hudson Taylor. E na sequência agora, os 10 mandamentos de um missionário. Primeiro mandamento: saber ouvir. Então eu peguei esses 10 mandamentos, eles são os princípios básicos, né, de um missionário. E quem escreveu ele foi o São Geraldo Marrella, que foi um grande missionário, redentorista, muito religioso. Também passou por muitas coisas ruins, mas teve fé em Deus. Então, o primeiro é saber ouvir. Saber ouvir. Capacidade de diálogo e escuta. Para você ser um bom missionário, você deve ser uma pessoa com grande capacidade de diálogo e escuta, sabendo adaptar-se às culturas e aos ambientes, descobrindo os seus valores sem sentir-se superior aos demais. Você deve ter convicções profundas, porém, nem por isso deve considerar-se o dono da verdade. Então, saber ouvir. Até porque você precisa saber ouvir quando alguma pessoa quer contar algum testemunho para você, quer contar a vida dela, desabafar. Então, você precisa saber ouvir. Segundo mandamento do missionário: saber acolher. O missionário precisa acreditar numa cultura que considera a pessoa como o centro de tudo. Desta forma, ele aprende a valorizar a hospitalidade e a acolhida dos pobres. Por isso, gosta da presença do povo e de ser rodeado por ele. A convivência com o povo é sua escola de missão. Saber acolher. Saber acolher, pensar nos outros
antes de pensar em si mesmo. Acolher os pobres. Terceiro mandamento: saber se solidarizar. Sensibilidade humana e social. Então, o terceiro mandamento fala sobre que o missionário não pode viver às margens dos problemas do povo, mas também não pode cair em atitudes paternalistas. Ele leva à sua formação uma grande sensibilidade humana e social, com um forte sentido de justiça e de verdade. Ele sabe que os pobres são os preferidos de Deus e a ele se entrega sem condição ou meio termo. Ele deve acreditar, sim, na justiça do reino. Então, se alguma pessoa está precisando de ajuda, está sofrendo, está passando por miséria, estender a sua mão, ser solidário com o próximo. Quarto mandamento: saber resistir. Consciente da situação em que vive, o missionário sabe aguentar os momentos difíceis, sem desistir. Faz-se presente quando precisam dele, porque sabe que a sua missão não tem horários. A resistência é tudo o que atrapalha a caminhada da sua comunidade. É a sua força. Ou seja, como nós vimos ali anteriormente, os grandes missionários passaram por muita coisa ruim, passaram por abusos, passaram por humilhação, até difamação. E continuaram forte na fé, forte em Deus, porque Deus é a base. Deus é tudo que nós precisamos e não nos deixa abalar se a gente estiver firme na missão. Então, quinto mandamento: saber esperar. A paciência é uma das virtudes mais missionárias que existe. Caminhar com o povo e colocar-se no ritmo de sua história implica saber esperar com paciência o que vai acontecer, pois quem sabe faz a hora. Então, saber esperar também não é querer tudo para já. Você tem um chamado, quer ser missionário, mas você tem que ter uma preparação, você tem que saber para onde vai, tem que ter dedicação. Então, tem que saber esperar. Até porque você não pode sair evangelizando qualquer um, você tem que conhecer a pessoa, conhecer o povo, conhecer a cultura, fazer oração por aquele povo e tentar chegar à pessoa fazendo amizades, conversando. Daí você introduz um pouco da palavra de Deus e assim vai, até a hora que o Espírito Santo toca naquela pessoa. Sexto mandamento: saber crer no Deus da vida. A fé em Deus é um amor profundo e pessoal por Jesus Cristo. Isso são fundamentais para a vida do missionário. Se não houver fé, não há missão. A fé do missionário tem que converter-se em paixão pelo anúncio do Evangelho. Então, o missionário tem que crer em Deus, crer que Ele vai ajudar nas horas difíceis, crer que Ele vai dar sustentação para você continuar na sua missão, crer que Ele vai salvar aquele povo que necessita dele, aquela nação. Então, crer, ter fé. Sétimo: saber amar sem condições. Encontramos a Deus e a Cristo nos pobres, necessitados e naqueles que morrem ante a indiferença e o desprezo, já que eles são os preferidos de Deus. O missionário percorre os caminhos do Evangelho com os pobres e pelos pobres. Então,
os pobres sempre foram os preferidos de Deus. E nós devemos ajudar os pobres, viúvas, órfãos, aqueles que estão sozinhos, aqueles que acham que não tem ninguém por eles. E nós temos que amar essas pessoas, ajudá-las, aumentar a sua fé em Deus e mostrar que tudo vai dar certo, procurando sempre o bem para essas pessoas. Amando o seu próximo como a você mesmo. 8º mandamento: saber orar sem desanimar. Sem a oração não pode haver vida de fé, e sem fé a vida missionária desmorona. Na oração e na escuta da palavra de Deus, o missionário aprende a construir o reino. A oração é o seu alimento de cada dia e o sustento na missão. Então, aquela hora que o missionário está abalado, que passou fome, passou frio e humilhação, ele precisa parar, conversar com Deus, orar, pedir para que Deus dê forças e tire o desânimo para que possa continuar nessa caminhada de missionário. 9º mandamento: saber assumir a sua cruz. Missão, cruz e missionário devem formar um trio inseparável, assim como foi na vida de Jesus. Não há outro caminho possível a percorrer. A missão nasce e cresce aos pés da cruz. A constância e a paciência são frutos de uma cruz aceita com alegria. Então, às vezes a pessoa sofre de doença, às vezes a pessoa passa por dificuldades, mas ela sabe que tem a sua cruz. Porque antes da vida de missionário, a pessoa pode ter tido uma vida sem Deus, uma vida ruim, agora ela possa estar pagando pelos seus erros, pode estar carregando a sua cruz. Pode ser doença, pode ser desânimo, pode ser inúmeras coisas. Porém, saiba carregar a sua cruz, seguir adiante nessa missão, pois tudo que fazemos é para Jesus. Nós temos que levar a palavra de Jesus, mostrar que ele venceu a morte, ressuscitou e agora está conosco. 10º mandamento: saber ser coerente. A credibilidade do missionário apoia-se no testemunho de vida, até as últimas consequências. Necessita de muita paciência consigo mesmo para começar de novo, a cada dia, sem desanimar frente aos fracassos. Então, você tem que fazer o que você prega. Não adianta você viver uma vida promíscua, uma vida de pecados e querer evangelizar, querer ser um missionário, até porque as pessoas que ouvem a sua pregação vão se basear na sua vida, como é a sua vida com Deus. Então você tem que pensar muito antes de ser um missionário, ok? Vamos passar para o próximo. Agora eu vou contar uma parábola para vocês, que eu achei muito bonita, muito interessante, sobre um jovem missionário. Um dia, um missionário chegou ao seu superior e, cansado, desabafou. Frei, eu não entendo. Meu peito ainda sente um aperto imenso.
um vazio assustador. Tenho me dedicado completamente às obras de Deus e mesmo assim não me sinto confortável. Visitei, nesse último mês, mais de 50 famílias, dei esmolas, cuidei das feridas de outros doentes, administrei o pão do céu a mais de 200 fiéis na sua companhia. O que me falta ainda? O paciente catequista abraçou seu pupilo e, num gesto carinhoso, o fez sentar ao seu lado e contou uma história. Havia na redondeza um professor famoso pela sua paixão por livros. Amava tantos livros que não podia ficar sem adquirir um. No começo comprava, lia e cuidava com muito esmero de cada um. Com o tempo, sua biblioteca foi ficando muito grande, mas a vontade de saber mais, de ler mais, não abandonava. Sempre havia um livro novo para ser lido. No entanto, não podia escuçar do cuidado com suas preciosidades. Quanto mais aguentava o número de suas coleções, mais trabalho tinha. A ponto de que, após a sua morte, sua família encontrou, em meio à sua biblioteca, uma quantidade imensa de livros empacotados, sem ter sido lido. Não entendo, disse o missionário. O que há nessa história com a minha angústia? O bondoso Frei continuou. Havia outro homem conhecido por demais. Gabava-se por ser conhecido por toda parte. Sua fama o deixava por muito vaidoso. Era sua principal alegria. Quando passava pelas esquinas, alguém buzinava e acenava-lhe com a mão, com sorrisos largos e até rindo. As mulheres o cumprimentavam com respeito e polidez, mas ele acabou morrendo. Ao chegar ao céu, um anjo lhe perguntou se havia alguém por ele, que rezasse por ele, pois muitas coisas ele deixou de fazer para a evolução da alma. O homem logo disse: há quase uma cidade inteira. O anjo olhou profundamente na alma desse pobre homem e disse: por favor, diga o nome de pelo menos uma pessoa, pois não consigo ver ninguém orando por ti. Tristemente, o homem não se lembrou de ninguém. O velho religioso olhou para o aprendiz e percebeu que o aprendiz ainda não havia entendido sua metáfora. E completou: filho, das 50 famílias que visitou, conhece alguém? Conversou com alguém? Sabe a história de alguém? Sabe o porquê das feridas de tantas que cuidou? Sabe os motivos que ao mesmo um fiel teve para buscar o pão do céu? Não faça das obras do Senhor um amontoado, uma coleção sem proveito, sem conhecimento. Às vezes, é bom ter uma quantidade menor de feitos, mas com uma qualidade enorme de merecimento, do que colecionar feitos que você nem compreende por quê. O missionário então saiu, calado. O mestre voltou às suas orações e de seus olhos uma lágrima caiu. Ou seja, às vezes falamos por falar da palavra de Deus, às vezes não notamos se estamos fazendo a diferença na vida daquela pessoa, apenas queremos levar. Estamos tão entusiasmados em ser missionários, ser evangelistas e levar a palavra a todos. Porém, temos que ter cuidado com cada uma das pessoas que falamos. Dar atenção, conhecer a vida dessa pessoa, dedicar-se àquela pessoa, pois é como uma flor que nós regamos. Você planta aquela semente no coração da pessoa, vai regando e com o tempo você ganha essa alma para Jesus. E cada alma que você ganha é uma festa no céu. Então eu quero que reflitam bastante nessa parábola, ok? E tem uma frase agora que eu quero ler para vocês.
Uma frase não, algo aqui que eu senti que era pra falar pra vocês. Que todos os batizados sejam missionários, levando seu testemunho de vida, mostrando como é bom servir ao Senhor Deus e aceitando Jesus, pois essa é a verdadeira essência da igreja. Ou seja, você é batizado, você é um cristão, então é o seu dever com Deus levar a sua palavra a toda criatura. Que Deus possa nos estar abençoando a sua vida, a vida da sua família e esse chamado que você tem em seu coração. Uma boa noite e até o próximo vídeo. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que posso contar? Oh, não. Será que posso imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.